A doença multifatorial é uma junção de fatores genéticos e ambientais, que, quando somados, resultam em algum tipo de doença. Alguns exemplos são a obesidade, o alcoolismo, a diabetes, as cardiomiopatias, o Parkinson e a hipertensão. Vamos focar na hipertensão. Uma pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão arterial ultrapassa 140 por 90 milímetros de mercúrio. Os fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento dessa doença são o excesso de consumo de sal, o estresse, a obesidade, o tabagismo, a redução de atividade física, entre outros. Já os fatores genéticos são aqueles herdados dos seus pais. Segundo estudos, são os genes envolvidos no sistema renina-angiotensina, um mecanismo fundamental na manutenção da pressão arterial. Além disso, as doenças multifatoriais podem ser classificadas de duas formas. São elas: qualitativa, que avalia se a doença está presente ou ausente, e quantitativa, que envolve características possíveis de se medir. Existe também o conceito chamado de risco relativo. O valor do risco relativo é uma medida de agregação familiar que depende tanto do risco da doença recorrer na família quanto na prevalência populacional. Na hipertensão, o risco relativo é de 3,5, o que garante maior probabilidade de um parente desenvolver a doença em comparação com qualquer pessoa na população. É importante também citar sobre a herdabilidade, que avalia a participação dos genes e do ambiente na doença. Na hipertensão, a herdabilidade varia de 24% a 35%, que é a porcentagem de quanto a doença é causada por fatores genéticos. Já o restante da porcentagem se refere ao quanto a doença é causada por fatores ambientais. Vamos contar aqui a história de dois irmãos gêmeos, onde um desenvolveu uma doença multifatorial e o outro não. Tudo começou com uma união, uma mãe que trouxe os irmãos Beto e Geraldo à vida. Eles tiveram uma mesma família, uma mesma alimentação e uma mesma educação, até a adolescência. Beto continuou bebendo muita água e manteve uma alimentação com boas carnes, frutas, ovos, legumes e outros alimentos bons. Já Geraldo passou a comer muita batata frita, hambúrguer, refrigerante, pizzas e doces o tempo inteiro. Também, enquanto Beto praticava esportes e caminhadas no tempo livre, Geraldo passava horas do seu dia sentado no videogame e vendo TV, além de sempre ir de carro onde quer que fosse. Tudo isso resultou em adultos muito diferentes. Beto escolheu trabalhar como professor de academia perto de casa e Geraldo como gerente de banco. Além disso, Geraldo também fumava todos os dias e bebia sempre que podia. Beto não fumava, até bebia, mas só em encontros mensais com os amigos do colégio. Geraldo acabou indo ao médico por sempre passar mal e por seu peso te incomodar, e descobriu que estava com a pressão muito alta. O médico perguntou se alguém da sua família tinha pressão alta, pois normalmente se os pais têm, os filhos podem desenvolver. Como os pais de Beto e Geraldo tinham pressão alta, Geraldo ficou muito preocupado e pensou que teria que tomar remédio o resto da vida, como seus pais. O médico passou uma medicação e pediu que Geraldo mudasse a alimentação. Aflito, Geraldo foi procurar o irmão e perguntar se ele tinha pressão alta também. Beto, que sempre ia ao médico, disse que não, que seu último exame não identificou nenhum problema de saúde. Beto então disse para o irmão começar a ir à academia com ele. Geraldo era muito ocupado e não tinha tempo livre, então Beto disse para ele caminhar 30 minutos por dia, além de comer mais frutas, legumes e carnes brancas, beber muita água e não esquecer da medicação. Geraldo seguiu tudo o que o médico e o irmão aconselharam. Depois de um ano, já estava mais contente com seu peso e percebeu uma melhora no controle de sua pressão. Além disso, resolveu parar de fumar e não bebia mais como antes.
Com isso, pode-se perceber que, mesmo com uma doença multifatorial como a hipertensão, é possível ter uma vida saudável por meio de medicações e um bom estilo de vida.